Vamos lá, pessoal. Como eu disse aí na introdução, foi uma festa maravilhosa no Maracanã. Nada mais, nada menos que 67.113 pessoas marcaram presença. Então a torcida do Flamengo terminou o ano como começou, lotando o Maracanã, melhor média de público, um show da torcida rubro-negra. Parabéns a todos que foram ao Maracanã nesse domingo, dia 8 de dezembro. Fizeram uma bonita festa, foi um mosaico maravilhoso para o Gabigol. É uma festa digna de um ídolo. Ah, eu não gosto do Gabigol. Beleza, ele é ídolo. Eu acho que ele não deixa de ser ídolo. Eu não sei como uma pessoa não consegue considerar o Gabigol ídolo do Flamengo. Se é ídolo pessoal, aí o nome já diz, é algo pessoal, não estou aqui para obrigar ninguém. Mas no Flamengo, ele é ídolo. Ele é ídolo, não tem jeito. O cara conquistou 13 taças em 6 anos. 13 títulos. E ele foi peça crucial na grande maioria e nos principais, fazendo gol em 3 finais de Libertadores. Em 2 o Flamengo venceu e outra, infelizmente, não, que foi contra o Palmeiras. Ainda teve o Campeonato Brasileiro que ele carregou o time. Para mim é ídolo. E antes de a bola rolar, aquela festa, os dirigentes querendo aparecer, às custas do Gabigol. E aí foram dar um quadro ali de presente para o Gabigol, que aparece o ingresso dele. Ele pegou o quadro, o Landim achando que ia posar para foto junto com o atacante, óbvio, para fazer aquela, entre aspas, campanha eleitoral, pensando já na segunda-feira, porque ele sabe que a torcida do Flamengo ama o Gabigol. O Gabigol foi malandro, tirou o presidente Rodolfo Landim de perto e não saiu na foto com o Landim. O Landim ficou todo sem graça, sem saber o que fazer e tal. Deu para ver na imagem, eu não vou colocar a imagem aqui, questão de direito de transmissão, enfim, não dá para colocar, mas teve isso. Esse aí foi o primeiro gol do Gabigol antes de a bola rolar. Aí veio o jogo, o Vitória abriu o placar, o Flamengo empatou com o Gabigol, depois o Vitória fez o segundo, o Flamengo empatou com o Ayrton Lucas, e antes do apito final o Gabigol foi substituído, e aí o torcedor rubro-negro bateu palma para o Gabigol. Enfim, foi uma festa, ele apertando e abraçando os jogadores, abraçou até o Davi Luiz, que eles não tinham uma relação muito próxima, digamos assim, e após o apito final ele foi dar uma entrevista ao canal Premier, o canal que transmitiu a partida, e lá ele soltou o aço para cima da diretoria do Flamengo. Antes de mais nada, ele falou feliz com a despedida, foi uma passagem histórica, cheguei aqui menino e hoje é um dia que eu me torno imortal. Meu nome estará aqui para sempre. Hoje encerra um ciclo, mas hoje eu virei uma lenda, disse o Gabigol. E ele também mencionou, eu amo esse clube, eu amo muito o Rio de Janeiro. Como eu falei, hoje eu me torno uma lenda, mas eu acho que a partir desse momento me torno imortal. Daqui a muitos anos, quando falarem de Flamengo, vão falar do meu nome. E quando falarem do meu nome, vão falar de Flamengo. E aí ele finaliza essa entrevista ali na saída do gramado para o canal Premier, dando uma lapada no presidente Rodolfo Landim. Eu tenho palavra, diferente de outras pessoas que não têm palavra. Não tiveram palavra comigo, mas a minha palavra está mantida. Eu não vou ficar no Flamengo. Eu sou homem e homem tem palavra. Rapaz, nossa senhora, engraçado que o Landim não apareceu em nada, é óbvio, né? O Gabigol, a gente sabe que o problema do Gabigol foi com o Rodolfo Landim, por conta do tratamento que o Gabigol teve durante esse processo de negociação da sua renovação de contrato. A gente sabe o que aconteceu, o Landim acabou vetando em determinado momento, e por conta disso o Gabigol não gostou, falou que ficava sabendo das coisas, das situações através da rede social. Enfim, hoje eu também quero até parabenizar o empresário do jogador, que ele participou de um podcast, confesso que eu não sei o nome do podcast, acabou mencionando meu nome, falando que, entre aspas, ele foi muito justo. E eu queria agradecer ao Júnior Pedroso, porque o que ele falou é verdade. Então fica aqui o meu abraço ao Júnior Pedroso, porque eu acho que o Pedroso ele foi, como diz o Gabigol, homem, cumpriu a palavra. A diretoria apertou a mão dele e depois voltou atrás. A diretoria ligou para os pais dele, dando parabéns pela renovação de contrato, e depois voltou atrás. E o Júnior Pedroso, querendo ou não, ele foi sempre coerente durante esse processo
de negociação da renovação de contrato. Depois do jogo, repito, ele deu essa entrevista, deu o volta olímpica, foi um momento bem marcante, assim, emocionante. E aí veio a coletiva do Felipe Luiz, e o Felipe Luiz foi questionado sobre essa despedida para o Gabigol, que não está encerrando a carreira, está apenas deixando o Flamengo, se ele acha justo isso. E ele falou, eu achei que ele sai pela porta da frente. Uma lenda como é o Gabriel sair pela porta da frente é justo. Foram momentos bons, momentos ruins, mas é uma pessoa que chegou aqui como menino e está saindo como homem. Achei legal da parte do Flamengo dar essa oportunidade, mesmo ele não se aposentando. Ele pôde receber o carinho do torcedor. Estamos orgulhosos. E ele também falou sobre Gabigol na resposta seguinte. São poucos jogadores que conseguem cravar o nome na história de um clube de mais de 100 anos, como é o Flamengo. São poucos. A geração de 81, todos eles são insuperáveis. Eles fizeram meu tio virar Flamengo. Depois vieram outros jogadores. Gabriel conseguiu e é até comparado com esses da geração de 81. Ele merece uma homenagem, uma despedida, mesmo indo para outro clube. Nós somos gratos por tudo que ele fez pela gente. Inclusive, Felipe Luiz foi questionado sobre substituto a Gabigol e sobre o planejamento de 2025. Ele falou, ainda não conversamos sobre isso. A partir da semana que vem, vamos começar a falar sobre possíveis saídas e entrada de outros jogadores. Para a saída de Gabigol, nós temos que buscar um atacante com esse perfil, com ambição e com muita fome de vencer. Então, obviamente, eles vão atrás de um outro atacante. E, pessoal, confirmada a Supercopa do Brasil em 2025 entre Flamengo e Botafogo. Eles vão se enfrentar no dia 2 de fevereiro. Papel e caneta na mão aí, galera. 2 de fevereiro, já o primeiro clássico extremamente importante para o Flamengo e também, obviamente, para o Botafogo. Esse jogo será disputado em Belém do Pará, não será aqui no Rio de Janeiro. E para finalizar o vídeo, eu vou trazer para vocês a seleção do Campeonato Brasileiro, porque eu votei lá na CBF, me deram essa oportunidade, e eu votei no seguinte: Fábio, goleiro do Fluminense, Wesley, lateral direito do Flamengo, Bastos e Barbosa, os dois zagueiros do Botafogo, e Bernabei, o lateral do Internacional, jogou muita bola. Meio de campo, Marlon Freitas, Gerson e Garro, do Corinthians. Nossa, Garro jogou muita bola também. E a trinca ofensiva, Estevão, Luiz Henrique, desculpa, eu quase falei Luiz Araújo, Estevão no Palmeiras, Luiz Henrique do Botafogo e Alejandro, que terminou o campeonato como artilheiro, mesmo jogando uma equipe, assim, digamos, tecnicamente falando, fraca, que é o Vitória. Inclusive, o próprio Alejandro fez gol hoje no Flamengo. Então, dei a moral para o Alejandro, botei ele aqui. O técnico, para mim, Roger Machado. Como assim, Roger Machado? Gente, o trabalho que ele fez no Juventude e depois o trabalho que ele fez de recuperação no Internacional, eu considero dois grandes trabalhos. Eu pensei, obviamente, no Arthur Jorge, mas eu resolvi votar no Roger Machado por conta dessa situação. E a revelação, eu votei no Estevão, do Palmeiras. Para mim, o craque do Campeonato Brasileiro, Gerson, do Flamengo, para mim foi o craque do futebol brasileiro em 2024. Concorda, discorda? Pode comentar à vontade aí. Já temos aqui 5 superchats. O primeiro é do Brenner Matos. RMP, eu torci pro Palmeiras hoje, mas não deu. Tem botafoguense sem noção querendo comparar esse time do Botafogo com o Flamengo de 2019. Isso é ridículo. É o que eles mais vão comparar. Aliás, eles e a imprensa esportiva. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nessa semana que vem, preparem-se, porque vai haver em quase todos os programas esportivos do canal TV a cabo comparações, aquelas comparações ridículas, goleiro contra goleiro, lateral contra... Vamos fazer aos montes. Qualquer resultado minimamente sensato é goleada do Flamengo. É goleada do Flamengo. Se comparar os dois times como um todo, é goleada do Flamengo. Embora tenham conquistado os mesmos títulos, aquele time do Flamengo, repito, era um time superior, era um time revolucionário. Esse time do Arthur Jorge é muito bom, mas ele não tem nada de revolucionário. Ele joga um futebol parecido com o que já se jogava aqui, mas o faz muito bem, com muita maestria. Por isso foi campeão também da Libertadores do Brasileiro, com merecimento. Agora, comparar com o Flamengo de 2019, gente, vão comparar os montes, mas qualquer pessoa que conheça minimamente futebol sabe que não tem comparação. Alexandre Pelbal, a queda de rendimento do Gabriel no Flamengo
Começou com Vitor Pereira, Sampaoli, Drácula, Tite e seu mordomo, Titinho, terminando de afundar. É claro que esses treinadores não ajudaram. É óbvio que não ajudaram. Até porque são todos posicionais e todos eles atrapalham a maneira de jogar do Gabriel. Então, mas não foi só eles. Não foram só eles. O Gabriel era titular com o Vitor Pereira. O Gabriel foi titular com o Sampaoli durante grande tempo. E ele só passou a ser reserva quando chegou o Tite. E tanto com o Vitor Pereira como com o Sampaoli, o Gabriel já não estava jogando nada. O maior adversário do Gabriel, na verdade, foi o próprio Gabriel. Por isso é que eu digo, embora o considere, e considero mesmo, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, ele foi responsável pela sua saída. Ele mereceu sair. Ele não merecia mais ficar no Flamengo. Agora, as homenagens pelos 4 anos brilhantes são todas merecidíssimas. A idolatria é compreensível. Agora, tem uma hora que a coisa desanda, e desandou, ainda mais com essa diretoria. Tem uma cena impagável que a Flá TV mostrou, não sei como é que ainda não tiraram do ar. O Vene Casagrande botou, eu vou até botar rapidinho aqui, porque eu estou com medo que a Flá TV tire do ar essa cena, da esnobada que ele dá no Landim, o que mostra o ódio que ele tinha do Landim. E o Landim, cara de pau, ainda tenta esticar assim o braço para ver se pega uma foto. Ficou no vácuo, né? Ficou no vácuo. Deixa eu mostrar aqui logo isso antes. Estou com medo realmente que isso aí seja logo tirado do ar pela turma da Flá TV. Está aqui, é isso aqui. Eu vou botar para vocês. É constrangedora a figura do Landim nessa história. Deixa eu... vou ter que diminuir aqui, porque eu vou ter que dividir a tela. Reparem que o Gabigol, aqui ele está cumprimentando o Bruno Spindel, e ele vai se aproximar do Landim, que tem um quadro comemorativo para entregá-lo. Olha como é que ele age, repara. Neste momento, levantando o dedo número 1, recebendo ali também um quadro comemorativo. Tá aí o Gabigol agora vai neste momento. Olha lá, repara bem. Entregou, o Gabriel tinha até cumprimentado. Aí ele vai tentar se abraçar o Gabriel com uma foto. Neste momento. Vamos ver de novo. Ele chega a olhar para o fotógrafo e esticar o bracinho. Landim, ficou no vácuo, malandro. Levantando o dedo número 1, recebendo ali também um quadro comemorativo. Tá aí o Gabigol agora vai neste momento. De novo. Neste momento. Levantando. Ai, rapaz, os caras não têm noção do ridículo. Os caras não têm noção do ridículo. Claro que o Gabriel ia dar uma esnobada nele. O Gabriel pediu o microfone para falar e eles cortaram com medo do Gabriel. Vocês acham que o Gabriel ia abraçar o Landim para tirar foto ao lado dele? É claro que não, gente. Aí o Pateta, que está em campanha, eu não sei como é que o Dunche não apareceu também. Não sei como é, porque provavelmente o Dunche, o sonho do Dunche e do Landim era os dois posar com o Gabriel, né? Bem feito, bem feito. Brenner Matos, Flamengo podia meter 5 no Botafogo na Supercopa. Esse time do Botafogo não leva de 5, não, Brenner. Não, esquece. Acho que o Flamengo do Felipe Luiz é um adversário capaz de derrotar esse Botafogo. Mas tem tudo para ser um confronto muito parelho e muito duro. Não existe essa de, vamos meter 5 neles. Não, esse time do Botafogo não é para tomar de 5 de ninguém, não. Brenner Matos, estou satisfeito de ver que o Gabi não joga mais no Flamengo.
Jogou muito bem em 2019 naquele timaço. E em 2020, que não joga bem fim de ciclo. Exagero, Brenner, exagero. Jogou muito bem até 2022. Até 2022. Deixou de jogar depois de ganhar a segunda Libertadores e se sentir um deus acima de qualquer coisa, a ponto de botar um desenho, ele com 2 taças Libertadores, todo sorridente, e o Zico com uma só, um amuado. Ali era a maior prova de que a cabeça do Gabriel já tinha ido para o espaço. Já tinha ido para o espaço. Ali, o cara, você sente, olha, o cara perdeu a noção da realidade. O cara perdeu o senso do ridículo. Ninguém pode se colocar acima do Zico. Ainda mais porque o Zico ganhou uma Libertadores só, mas ganhou o Mundial. E o Gabriel não ganhou o Mundial. Então, amigo, o mínimo que aquela coisa poderia ter, para aquela charge ser aceitável, seria o Gabriel com as 2 faixas da Libertadores, taças da Libertadores, muito bem, sorridente, muito bem, e o Zico, de frente para ele, sorridente também, com uma taça da Libertadores e um Mundial. E o trono do Zico, um pouquinho mais alto que o do Gabriel. Mas não, ele botou 2 tronos iguais, ele botou tudo como se ele fosse maior do que o Zico. Ali já estava claro que a cabeça dele estava indo para o espaço. E por ir para o espaço, ele passou a dar muito mais importância à vida fora de campo, ele passou a se achar uma estrela das redes sociais, ele passou a querer ser cantor e compositor de trap, e a partir dali, toda a carreira dele foi para o espaço. Jorge Lasperg, salve Renato, 2025 começa amanhã. A eleição do Fla era pule de 10, do BAP era pule de 10. Mas depois dos comentários dele sobre Felipe Ones Jesus, acho que o Dunst ganha. Acho que não chega a isso não, Jorge. Acho que ele deu mole. Está perdendo, com certeza, muitos votos, mas acho que não perde a eleição. Acho que não perde a eleição, não. Acho que vai ganhar mais apertado do que poderia. Orlando Janordoli. Gabriel teve a sorte de estar naquele fantástico time de 2019. À medida que esse time foi se desfazendo, o futebol do Gabriel foi decaindo junto com o aumento do seu ego. Adeus e não volte. Orlando, você é hater, né? E eu respeito isso, hein? Gosto muito dos teus comentários, você está sempre aqui e eu faço questão sempre da gente conversar sobre os seus comentários. Mas não é verdade que o time foi se desfazendo e, com isso, o futebol do Gabriel foi sumindo. O Gabriel, insisto, jogou muita bola até 2022. Inclusive na final da Libertadores de 2021. Então, é injusto dizer isso. É injusto. Eu acho que ele explode o ego dele, como eu falei, depois dele fazer o gol do segundo título da Libertadores. Aí aquela história de que o Marcos Braz prometeu férias, ele já disse que tinha mandado o Dorival escalar o Mateusão, e aí por aí foi para diante, e dali para frente foi só ladeira abaixo. Mas não acho que o Gabriel tenha sido, vamos assim dizer, só tenha feito tudo o que ele fez, porque era o time de 2019 que era espetacular. Qualquer outro centroavante faria. Não faria, não. Não faria, não. O Gabriel era um dos principais personagens daquele time de 2019. Então, eu acho sacanagem agora a gente que ficou puto com os dos últimos anos, e eu concordo, eu também fiquei, gente. Também fiquei. Eu só não separo, quer dizer, eu só separo as coisas. Insisto, para mim, estava na hora do Gabriel ir embora. Sim, acho que deveria ir embora. Acho que não tinha volta mais. Agora, daí a dizer que ele não jogava porra nenhuma e só fez os gols por causa da turma de 2019, aí eu não concordo, não, Orlando. O Edmund Pereira diz, MP, se achar lenda, Gabriel, segura a emoção. Deixa eu botar meus óculos aqui, porque é foda. Tem umas letrinhas, às vezes, que misturam. Ele passou a se achar lenda. Isso eu concordo com você, Edmund. Isso é um problema. RMP, quem você acha que ganha a eleição no Flamengo? Acho que ganha o BAP. Apesar das últimas caneladas, acho que ainda ganha o BAP. Lances. RMP, se o BAP tivesse cravado a demissão de Felipe Luiz, você deixaria de votar nele? Iria pessoalmente votar em Landim?
Para o MCP, BAP manteve a neutralidade. Não, eu não votaria no Landim de maneira nenhuma, mas eu não votaria no BAP. Se ele tivesse cravado que o técnico dele não é o Felipe Luiz, ele perdia a eleição. Porque não ia ser só o meu voto que ele ia perder, não. Ele ia perder mais da metade dos votos. Marcelo Ferrão, Gabriel dizendo que tem uma promessa com o Braz. Tem que ser muito inocente de achar que ele vai se afastar do futebol do clube. Claro que não vai, gente. Claro que não vai, entendeu? Eu fico, às vezes, decepcionado com os amigos da imprensa que repetem essa mentira como se fosse verdade. Não, porque o Braz já disse que vai se afastar. Gente, ele vai se afastar porque ele vai ser afastado. Porque com a vitória do BAP, ele não vai passar mais nem na porta do Flamengo. Agora, se o Landim ganhar a eleição, se o Dunst ganhar a eleição e o Landim continuar mandando no Flamengo, não tenha dúvida nenhuma de que o Braz volta. Pode não voltar no cargo de vice-futebol, mas vai voltar como consultor do Landim e vai mandar mais ainda no futebol. Não se iludam, gente. Candidatos votam em eleição no Flamengo. Rubro-Negro vai eleger novo presidente para o próximo triênio nesta segunda-feira. Os 3 candidatos a presidente do Flamengo para o triênio de 2025 a 2027 votaram na manhã desta segunda-feira, na Gávea. Luiz Eduardo Batista, o BAP, e Rodrigo Donchey votaram no mesmo horário, às 8h09. Maurício Gomes de Matos foi o último do trio a votar. Ele registrou o voto às 8h21. Atual presidente, Rodolfo Landim, votou às 8h06. A urna 11 está destinada para quem não estiver com CPF. Ela é a única com voto no papel. Nas demais urnas o voto é eletrônico. Os 12 inadimplentes que foram alvo de processo não têm direito a voto. As chapas são identificadas por números, e não por cores, como acontecia nos anos anteriores. Os 3 candidatos que concorrem ao pleito são: a votação será no ginásio Hélio Maurício, na sede do clube, na Gávea. Terá início às 8h e terminará às 21h. Ao todo, 6.137 sócios estão aptos para voto. O colégio eleitoral será o menor desde a eleição de 2012, quando 5.991 puderam participar do pleito em que concorreram Eduardo Bandeira de Melo, Patrícia Amorim e Jorge Rodrigues. Para participar da eleição, os sócios com direito a voto devem levar um documento oficial, com fotografia e número de inscrição no CPF. A exigência da carteirinha de sócio foi derrubada por uma liminar na Justiça. Para votar, basta digitar o número do candidato na urna eletrônica. Pela primeira vez, o pleito do Flamengo será feito com voto eletrônico, com urnas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE, o que vai acelerar a apuração do resultado. A votação será acompanhada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A expectativa é que os 3 candidatos votem no período da manhã nesta segunda-feira.